hábito de fumar é promovido como exercício de autonomia e de liberdade. E por conta desse motivo, o início do hábito começa na adolescência e na juventude, que é a faixa etária em que estamos mais vulneráveis à influência de amigos e também de propagandas. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente hoje o Dr. Elson da Silva Lima, médico, psiquiatra e sanitarista, doutor em saúde coletiva pela Unicamp. Olá, doutor Elson, tudo bom? Tudo bem. Doutor Elson, antes da gente começar nossa entrevista, vamos assistir a matéria. O cigarro, apesar de ser uma droga, carrega uma imagem de alegria, paz e status. Estudos da Organização Mundial da Saúde estimam em mais de 1,2 bilhão de fumantes no mundo. O público-alvo dessa indústria que mata são os jovens. Globalmente, números mostram que 1/3 dos adolescentes, a partir de 15 anos, fumam. Eu comecei a fumar por uma questão, eu acho, até cultural. Na época que eu era jovem, o cigarro era glamuroso. Então a gente via os artistas de cinema, o pessoal, assim, e as pessoas mais antigas fumavam com muita naturalidade, muito frequentemente. Então era uma questão até glamurosa e de afirmação. Comecei a fumar com 15 anos, né? Então a gente tinha um grupo de amigos e começou com uma brincadeira, um interesse, via os outros fumando e fui tomando gosto pelo cigarro, né? Mesmo com os possíveis prazeres que o tabaco possa trazer na correria do dia a dia, os benefícios pela vida sem vício são inquestionáveis. Eu fico contente que o momento agora tenha sido de conscientização, porque se eu tivesse continuado a fumar, eu não poderia ter exercido o cargo de funcionário aqui da instituição Padre Haroldo. Eu não seria uma pessoa que pudesse testemunhar o quanto nós nascemos sem necessidade, sem dependência química ou, enfim, alcoólica, e como é possível você viver sem droga e ser feliz. O cigarro mata 120 mil brasileiros todo ano. Mesmo tendo conhecimento dos malefícios dessa droga, seu Jorge não consegue largar o vício. Eu acabo vendo hoje que é até um costume da gente, tá? Às vezes eu me pego fumando, eu sinto o cheiro, sabe? Até me incomoda. Mas a hora que eu me pego sozinho, em casa, no meu apartamento, sem estar pensando assim, eu já estou acendendo o cigarro. Então, eu sei dos malefícios que ele tem, mas é muito difícil parar. Doutor Elson, o que é que tem dentro do cigarro e qual substância causa dependência química? O cigarro, na verdade, é um triturado da folha de tabaco, a nicotina tabaco, que é curado, ou seja, ele é colocado para secar ao ar livre, no caso do fumo para charuto ou cachimbo, e a secagem através do calor no fumo que vai ser utilizado para a confecção do cigarro. E na própria folha do cigarro você tem várias substâncias, não é, que quando queimadas no processo de fumar, se transformam em 4.000 substâncias, né? Além disso, você tem, a partir do momento que a folha do tabaco é uma folha muito sensível, na própria lavoura ela recebe fungicidas, pesticidas, herbicidas, e no seu processo de armazenamento também. Ou seja, quando o fumante fuma, ele está fumando todas essas substâncias que existem na própria folha e mais uma série de outros produtos químicos que são colocados ali para a conservação do cigarro. E a nicotina, que é a principal substância do cigarro, vamos dizer assim, o fumante fuma por causa da nicotina, ela é a substância que provoca a dependência química. É uma substância bastante poderosa, a despeito do que muitas pessoas pensam, porque ela não altera tanto o comportamento da pessoa, como é o caso do álcool ou da cocaína, mas ela é uma substância estimulante e, sem a nicotina, o fumante tem sintomas de abstinência que são bastante desagradáveis. E é a falta da nicotina que promove esses sintomas e faz com que o fumante retorne rapidamente ao cigarro. E quais são as chances de uma pessoa morrer pelo uso do cigarro? Um fumante vive em média 10 anos menos do que um não fumante. O risco de um fumante ter câncer de pulmão
é 7 vezes maior do que o de um não fumante. O risco de um fumante ter um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, é de 5 a 10 vezes maior do que o de um não fumante. Doutor Elson, quais mudanças físicas um fumante que para de fumar sente? Bom, a partir do momento que o fumante para efetivamente de fumar, a nicotina ela já sai do organismo em cerca de 4 horas, tá? Porque 2 horas é o tempo médio de permanência da nicotina no organismo. Ela é metabolizada, transformada em outras substâncias e eliminada. Agora, os malefícios provocados pela nicotina e pelas tantas outras substâncias que existem no cigarro demoram um pouco mais, mas já a partir de 9 meses a 1 ano, as condições respiratórias melhoram. O indivíduo passa a ter o mesmo nível de capacidade respiratória de um não fumante, com exceção daquelas pessoas mais idosas que já desenvolveram enfisema pulmonar, essas realmente não vão recuperar. São reversíveis. Por isso que é muito importante parar de fumar o quanto antes, para, vamos dizer assim, zerar os riscos. Após 1 ano, você já tem uma diminuição dos riscos de câncer na cavidade oral e na laringe. Após 5 anos, o risco de infarto do miocárdio é quase igual ao de um não fumante. Você tem uma diferença muito significativa, por exemplo, na aparência física, na pele, mais ou menos após 4, 5 meses parados de fumar, porque a nicotina interfere na síntese do colágeno, né, que é essa proteína que a pele sustenta. resseca. O fumante tem um aspecto de mais envelhecido pelo encarquilhamento da pele devido à deficiência de colágeno que, como eu falei, a nicotina interfere na síntese. Então, há uma espécie de rejuvenescimento, e isso é muito visível nas mulheres. E uma série de outros riscos de câncer de pulmão, de câncer de estômago. Para as mulheres grávidas, por exemplo, se ela parar ainda no primeiro trimestre de gravidez, ela vai diminuir muito o risco de ter aborto espontâneo ou implantação anômala da placenta e até um recém-nascido com baixo peso ao nascer. Então, são vários os aspectos. De uma maneira geral, a gente pode dizer que quando uma pessoa para de fumar, se ela, após 20 anos sem fumar, ela zera todos os riscos, né, em relação ela fica igual a uma pessoa não fumante. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. Agora, isso não quer dizer, né, que muita gente está pensando assim, então se eu tenho 60 anos, se eu parar agora não vai adiantar nada. Não, não é bem assim. Esse é um período máximo. Evidentemente, vamos dizer assim, a recuperação da saúde já começa a acontecer a partir do momento que você para. Não é? Só que depois de fumar 30 ou 40 anos, realmente você provocou danos. Né? Por isso que eu falei que a nicotina sai, mas o dano que não só a nicotina, mas o alcatrão e todas as outras substâncias que têm potencial cancerígeno, por exemplo, elas têm uma ação residual, elas ficam presas no seu organismo. Mas, de qualquer maneira, parar de fumar em qualquer idade sempre traz benefício à saúde. Quanto mais cedo parar, mais rápido você zera os seus riscos. Então, é importante que isso fique bem claro. Sempre vai trazer benefícios à saúde e ao convívio social. E as crianças, doutora Elson, elas vivem muito de exemplo, né? De dentro de casa, como os pais lidam com elas. No caso de pais fumantes, a chance, a tendência das crianças virem a fumar é maior? Sim, sim, principalmente se a mãe é fumante e fumou durante a gestação. Porque a nicotina, ela ultrapassa a chamada barreira placentária. Então, ela chega ao sangue do feto. Com isso, o que acontece? O cérebro desse feto, que está em formação, ele já vai nascer com mais receptores de nicotina. E essa criança, ao entrar em contato com o cigarro, quando chegar à adolescência, ou às vezes com 10, 11 anos, como muita gente começa a experimentar, ela pode desenvolver rapidamente tolerância e se tornar ela própria uma pessoa dependente de nicotina. Doutor Elson, para um fumante passivo, quais são os malefícios para a saúde dele?
Bom, o fumante passivo, né, é aquela pessoa que convive com pessoas fumantes dentro de casa e no ambiente de trabalho. E ela mesma é uma pessoa que não fuma. E isso tem sido estudado bastante nas últimas décadas e já há um número grande de evidências mostrando que a pessoa fumante passiva tem os mesmos riscos de adoecer das doenças relacionadas ao tabaco. No ambiente de trabalho, isso é extremamente grave, porque as pessoas passam a maior parte do seu dia no ambiente de trabalho. Tanto que hoje já existe a proibição formal de não se fumar, né, nos ambientes de trabalho. Então, uma pessoa que, por exemplo, convive, vamos citar o exemplo, uma pessoa que trabalha numa casa noturna, né, ela está ali durante 6 horas numa noite, com várias pessoas fumando. Essa pessoa, ela pode absorver uma quantidade de fumaça equivalente a mais ou menos 6 cigarros. Seria como se ela tivesse fumado diretamente 6 cigarros. Porque 80% da fumaça que é queimada, né, que sai do cigarro, vai para o meio ambiente. O fumante só retém 20%. Então, enfim, 80% vai para o meio. E qualquer contato com a fumaça, se for cumulativo, a pessoa vai, né, ingerindo, então, todas essas substâncias. É fundamental, hoje é uma das estratégias mais importantes, é a proteção do não fumante, para que ele não se torne, né, uma pessoa que vai ter os mesmos riscos, né, do fumante. Doutor Elson, muito obrigada pela participação do senhor no programa Independente. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de avisar que aquelas pessoas que por acaso queiram parar de fumar ou que queiram indicar para alguém, parente, amigo, colega de trabalho, o nosso site, que é o www.prdu.unicamp.br/Viva+, contém informações sobre locais de tratamento para fumantes. Inclusive, no Hospital de Clínicas da Unicamp atende a população em geral, população que é SUS dependente. Então, tem lá informações do dia e o telefone para você entrar em contato. Cigarros, coisa terrível. Quem pensa bem não fuma. Eu fumava 30 anos quando estava na moda. Os médicos começaram a mostrar que dá câncer e outros problemas muito sérios e queria parar. Um dia vi uma menina começando a fumar. Eu pensei, não vou dar mais mau exemplo. Parei em 1 segundo. Conclusão. Se tiver uma motivação para parar, é muito fácil parar. Quando parar, talvez vai sofrer uma semana até os hormônios ficam melhor em ordem, mas depois disto nem vai desejar fumar mais, nem vai querer ter o cheiro de fumaça. É uma coisa que nós nunca devemos usar, cigarro. E se estamos usando, está na hora de parar. Fumar é um hábito muito difundido no Brasil e em todo o mundo. Portanto, é importante conhecer não apenas as causas disso, como também as consequências para a saúde, tanto a individual quanto a coletiva. Tem uma frase muito famosa que diz que o cigarro e a arma de fogo são as duas únicas mercadorias produzidas legalmente que, se forem usadas conforme seus fabricantes recomendam, matam.